Bom dia, meu nome é Eliana Monteiro da Silva, sou da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal Sul e Sudeste do Pará. Irei entrevistar o senhor Ciro Croelhas, que representa um dos núcleos de produção de cerâmica do Paracuri. Meu objetivo na entrevista é traçar um apanhado histórico e artístico desta atividade tão significativa para a cultura paraense. Senhor Ciro Croelhas, por gentileza, você pode se apresentar, diga seu nome completo, sua idade e quais são suas atividades profissionais. Meu nome é Ciro dos Santos Croelhas, a gente está aqui praticamente a vida inteira, né? Minha idade é 56 anos e a minha atividade profissional sempre foi de artesão ceramista. Senhor Ciro Croelhas, há quanto tempo você trabalha com cerâmica? Alguém lhe influenciou no início desta atividade? Quem foi que introduziu você nesta atividade? Bom, eu trabalho desde criança, né, com a cerâmica. E a influência foi do meu pai, que ele também começou a trabalhar desde criança. E aí ele me ensinou o que eu sei e mais alguma coisa, né? Então, a partir do momento que eu comecei a brincar na olaria como criança e fui despertando a vontade de querer trabalhar isso, e aí depois eu comecei oficialmente trabalhando por volta dos meus 12, 13 anos, né? E estou até hoje trabalhando. Fale um pouco desta pessoa e a sua importância para você. Meu pai foi uma pessoa que sempre me deu todo o apoio, pelo fato de que a olaria que a gente trabalha é uma olaria centenária, né? Então, essa olaria que eu herdei dele foi que ele havia herdado do pai dele. Então, o fato dele ter aprendido com o pai dele ter desenvolvido isso aí fez com que ele também fizesse da mesma forma comigo, né? Agora, qual é a importância disso para mim? É que a olaria é a nossa vida, né? É o trabalho que a gente aprendeu, é o trabalho que a gente procura fazer da melhor maneira possível. Como foi o início do Paracuri? Você tem lembranças desses primeiros momentos? Quando eu era criança, que eu já vinha para o bairro do Paracuri, realmente era bem diferente, né? As ruas eram poucas, mas a produção já era intensa, né? Existia muita produção, inclusive tinha mais do que tem hoje. E a lembrança que eu tenho é que cada um trabalhava dentro do seu espaço, no seu fundo de quintal, porque as olarias eram todas de fundo de quintal, com as suas famílias. E a olaria ela se diferenciava porque ela agregava mais pessoas. Então, além da família, tinha outras pessoas que não eram familiares, mas que sempre voltou para a produção da cerâmica utilitária. Conte como é a rotina do seu barracão. Bem, a nossa rotina começa às 7h30 da manhã. Eu trabalho com mais 7 colaboradores, sendo 3 oleiros, que são os que produzem as peças, as mais de 1.500 peças semanais que a gente faz. E tenho mais 4 que trabalham na assistência, né, que é o queimador, no caso o forneiro, tem os que fazem os outros acabamentos, como a brunição. E desta forma a gente vai se integrando. Os trabalhos que vão aparecendo no decorrer do dia a gente vai resolvendo, que é para justamente no dia seguinte dar continuidade com o trabalho do dia seguinte. Quantas pessoas trabalham com você? Como são divididas as tarefas entre tantos processos diferentes até o resultado de uma peça pronta? Bom, como eu falei anteriormente, são 7 pessoas, 8 comigo, né? E essas atividades elas são bem diversas, porque os processos são muitos. Mas o oleiro ele fica exclusivamente na produção, ou seja, fabricando as peças no turno. E os outros 4 que trabalham comigo, um também é fixo, que é fazendo a parte de polimento nas peças, ou a brunição. O forneiro, que ele faz outras atividades além de queimar o forno. E os outros 2 também ficam no apoio de fazer o que for necessário para aquele dia. Então, entre outras coisas, a gente tem até uma sessão de restauro
mas que a gente não faz isso todos os dias. Então, um funcionário ele é destacado para fazer o restauro quando a gente tem peças que precisam disso, né? Então, cada um não tem só uma tarefa ou tarefas fixas. A gente se entende no decorrer do dia. Senhor Ciro, como é feita a escolha do formato de cada uma dessas peças? As peças elas são muito antigas. A grande maioria das peças elas estão sendo fabricadas aqui na olaria já desde a fundação da olaria, ou seja, eu tenho peças como bilhas, filtros, potes que já são fabricadas mesmo formato por mais de 100 anos, que é o tempo da olaria. Nós estamos com 118 anos de existência e tem algumas peças que foram trazidas pelo meu avô e esses formatos ainda são feitos hoje por mim. Agora, muitos clientes chegam com algumas necessidades, com peças específicas e que a gente vai atender essa demanda, né, do cliente. Dependendo da peça, do vaso, se for uma peça boa, de boa aceitação, a gente até acolhe essa peça e começa a produzir em escala para a olaria. São peças que vêm de uma tradição antiga ou você também cria novos formatos e novos usos para as peças? Isso. No caso, são peças antigas. Eu tenho mais de uma dezena de peças que têm mais de 100 anos que são fabricadas, mas uma boa parte é de necessidade, né? São pessoas que trazem os formatos e aqui e acolá a gente vai fazendo alguma coisa por alguma necessidade, né? A gente cria, dependendo de uma necessidade de um cliente que sentiu falta, e aí a gente produz a peça. E aí, quando ele chega de uma próxima vez, ele já tem uma peça para aquela necessidade. E isso acontece com várias peças no decorrer de todo esse tempo que a gente está trabalhando. Como você percebe o futuro da cerâmica do Paracuri? Olha, a cerâmica ela não morre, né? A cerâmica ela sempre existiu, vai sempre existir. No bairro do Paracuri, como eu falei anteriormente, na década de 80 e 90, tinha mais gente trabalhando. Hoje tem bem menos. Mas isso não quer dizer que a cerâmica vai desaparecer do Paracuri. Sempre vai ter aqui e acolá alguém que vai querer fazer a cerâmica. São pessoas novas, com novas ideias, até algumas pessoas que vêm da academia e vêm começar a fazer peças novas aqui, ou fazer experimentos. E a gente abre a olaria para isso também, para esse tipo de pessoa, para que a gente também experimente junto e com isso a gente possa ver um futuro diferente daquilo que foi anteriormente, né? Ou seja, a gente tem que renovar a cerâmica. A cerâmica ela tem que passar por transformação de tempos em tempos, sendo que esse tempo, ele às vezes são alguns anos e às vezes alguns séculos. No caso agora, a gente já está trabalhando com peças com mais de 100 anos, seria justo que a gente colocasse agora alguma coisa nova para agregar mais valor a essas peças que nunca vão deixar de ser fabricadas. Então, com isso, a gente vê que o futuro da cerâmica no Paracuri, ele continua sendo promissor, ou seja, as pessoas que quiserem continuar e aquelas que quiserem adentrar nesse tipo de trabalho, com certeza não vão se arrepender. Então, termino com a entrevista com o senhor Ciro Croelhas e um bom dia.